Bendito e exaltado é o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Atos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 1. Aleluia, Pai. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Deus. Aleluia, Pai. Glória ao Senhor Jesus. Irmão, encontraram? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho nesta noite aqui para a glória do Senhor. Pedir ao Senhor que usa-me na mão do Senhor, porque o Senhor colocou essa excelência no vaso de barro, para que a glória e o louvor seja do Senhor. Portanto, ó Pai, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Usa-me através do poder do Espírito Santo, Senhor, e que a igreja receba a bênção através desta mensagem, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano dos vindos, e ali adorarei o Deus do meu amor.
sem nenhuma explicação. Falar um pouquinho dessa mensagem, não quero ser cansativo aos irmãos, de maneira alguma, mas nós vamos lembrar aqui do que aconteceu com um homem que era, assim, por que não dizer ousado, atrevido, mas muitas das vezes até achavam que ele era intemperante, mas era um homem que temia o Senhor, temia e andava na presença do Senhor com ele junto ali, e nas oportunidades que ele tinha, ele procurava demonstrar através da misericórdia de Deus a sua autoridade que ele tinha, muitas das vezes até causando assim um medo nos irmãos, por que não dizer, porque era um homem de repente, ele era repentino, mas Deus tinha um prazer, Deus queria aquele homem para a obra dele. O apóstolo São Pedro, esse homem que estava preso por quê? O Herodes naquela época tinha mandado decapitar o Tiago. Na época da igreja primitiva, a igreja passava grandes provas, grandes lutas. E na época da igreja primitiva, então, ele mandou decapitar o Tiago. Mandou matar o Tiago. Vendo que isso agradara aos judeus, então ele mandou prender também a Pedro. Prendeu o apóstolo e colocou ele lá entre 4 quaternos de soldados. 4 quaternos de soldados são 16 soldados, né? Em cada porta ele tinha certamente 2 de um lado, 2 do outro, 4 soldados. E era 4 quaternos de soldados, 16 soldados para guardar ali, com medo de um homem indefeso que não tinha uma espada naquela hora, porque quem está preso eles desarmam ele. Colocaram ele lá no cárcere interior, com as mãos presas com cadeias, e ele lá no fundo da prisão, porque ia ser apresentado ao povo no dia seguinte para ser morto. E então ali estava Pedro, e quem poderia ter misericórdia de Pedro ali era só Deus, porque ele estava muito bem guardado e preso. Então o que acontece, queridos amados irmãos e irmãs? O que acontece é que a igreja fazia constante oração por ele a Deus. É que nós temos que entender que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando o Herodes estava para no outro dia fazer, Deus envia o anjo dele ali naquela prisão. E o anjo toca na ilharga de Pedro, aqui do lado aqui, pega aqui nele, né? Na ilharga aqui. E quando o anjo tocou na ilharga de Pedro, ele sentiu que as cadeias caíram-lhe das mãos. E naquela hora que as cadeias caem-lhe das mãos, o anjo falou com ele: coloca a tua capa agora e vem, segue-me.
O apóstolo levanta, coloca a capa, né? E vai seguindo o mestre Senhor Jesus. O anjo do Senhor Jesus, quer dizer, o anjo do Senhor falou com ele: pega tua capa, coloca tua capa e segue-me. Ele então pega a capa e segue o anjo do Senhor Jesus. Aí já vão eles, passa pela primeira guarda, todo mundo como se estivesse anestesiados. Aí está o poder de Deus, né? Aí está o grande poder de Deus. Passa pela segunda guarda, como se estivessem anestesiados. Aí está o poder de Deus. Pela terceira porta, os guardas nada fizeram. Porque porque como Deus fecha a boca de leões, e leões não comem um homem por nome da leão na cova, ele também tem todo o poder nos céus e na terra, para neutralizar o poder dos homens. E assim, ele neutralizou o poder daqueles homens que estavam ali para guardar a prisão, para Pedro não sair. Passa pela última guarda e eles são anestesiados. Aí, lá vai Pedro, o anjo na frente e Pedro atrás. Chega num portão muito grande que dava para a rua. E naquele portão tinha que passar ali, mas estava fechado. Aí vem o Senhor com o seu controle remoto e o portão abre misteriosamente para ele passar. Glória a Deus! Aí eles passam, vão para a rua. Agora o anjo na frente, Pedro atrás, um pouco atrás. O anjo, mais certa distância, some, desaparece, como se virasse uma esquina ali, certamente. Pedro ficou pasmado, falou: será que eu não estou sonhando, não? Não, mas é o Senhor que enviou o anjo dele para ter a misericórdia de vir me livrar da prisão. Chega na casa da irmã Maria, aonde eles estavam fazendo oração por ele a Deus. E quando eles chegam ali, ele chega ali, solto, livre da prisão, bate na porta. Uma menina por nome Rod vem atender. Ele bate na porta. Ela diz: é Pedro. Pela voz, certamente perguntou quem é. Era Pedro. Ela fala com eles: Pedro está batendo aqui. É Pedro. Alguém fala assim: não, Pedro está preso. Mas quem é? O apóstolo continuou batendo. E ela viu que era Pedro. Sentiu, quer dizer, pode estar fechada. Sentiu que era Pedro. Mas é Pedro, irmãos. Mas alguém disse lá: não, pode ser o anjo dele. Ele está preso. Quem sabe é o anjo dele. Mas ela: não é Pedro. Então eles vieram para ver. Lembra o nome da menina? A menina se chamava Rod. Não esqueça, viu? Importante que eu acho bonito aqui, e em outros lugares que eu preguei, é que quando a gente está pregando, vocês estão aí alimentando a palavra. Não importa se você não glorifica, não bate palma, não salta, não pula, não rodopia e não faz nada, não. Mas se amanhã ou depois, dentro de algum mês, que eu chegar aqui e perguntar assim para alguém qual é o nome da menina que estava na porta ali da casa da irmã Maria, quando Pedro bateu do lado de fora, e ela então falou que era Pedro, como é que era o nome daquela menina que estava na portaria ali? Aí vocês virão e falar: o nome da menina é Rod. Aí eu vou ficar feliz porque eu sei que vocês aprenderam da palavra de Deus. Né? Então, louvado seja Deus. Aí eles vieram abriram a porta, era Pedro. Pedro fez sinal para que eles calassem, porque eles glorificavam, porque a maravilha que estava acontecendo ali era muito grande. Então ele fez sinal, e eles glorificavam a Deus. Então Pedro contou as maravilhas, como Deus o livrara da prisão. E então ali ficaram todos alegres.
depois Pedro tomou um outro destino, mas uma coisa é que então, ali, o apóstolo São Pedro, foi vitorioso, e Deus agiu em favor daquele apóstolo. Aquele homem, Pedro, é o mesmo que quando no dia de Pentecostes, o diabo tinha uma raiva dele tão grande, porque está escrito a palavra. O Senhor Jesus falou com ele assim: Pedro, Satanás pediu ao Pai para se andar contigo, e eu roguei ao Pai para que não permitisse. Era um homem muito amado por Deus, apesar das fraquezas. Porque não sei se vocês observam que lá nas bandas de Cesaré, de Filipe, o Senhor Jesus com os apóstolos assim perguntou: quem os homens aí fora falam que dizem que eu sou? Aí um falava assim: uns dizem que o Senhor é Elias. Outros falavam assim, outros falam que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Ele falou assim: vocês, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro, com toda a ousadia, levantou lá e falou assim, na minha opinião, ele falou: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! E o Senhor Jesus falou com ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este Pedro, atrevido, ousado, mas de coragem, foi revelado por Deus que o Senhor Jesus é o Cristo. Ele não falou tu és o Cristo, não. Ele falou o Senhor é o Cristo. Por que é que eu falo? Porque os apóstolos não chamavam Jesus de você. Hoje eu fico olhando na internet, fico olhando na internet, é tu para lá, é tu para cá, é tu Jesus, é você Jesus, o sino é você, Senhor Jesus. Senhor, é você Jesus, Jesus é você, que você que eu quero. Tem os indivíduos lá do mundo que já viram e falam que ele é o cara lá de cima. O cara lá de cima é o pai daqueles que falam isso andando de avião. Aí ele está lá em cima, Mas o Senhor Jesus não é o cara lá de cima, não. Ele é o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, que morreu na cruz e deu a sua vida para nos salvar. Então, queridos amados irmãos, não tem negócio de cara lá de cima, não. Cara lá de cima é um cara que está lá andando de avião, parapente, paraglider, asa delta, outra coisa mais. Mas o Senhor Jesus, Ele está acima de todos os céus, assentado à direita do Pai nas alturas. Então, queridos irmãos, os apóstolos não chamavam de você, não. Como você chamaria seu pai? Não é o Senhor? O meu pastor aqui, eu trato de você, mas o pai dele, pastor Francisco, era cego, Mas quando se trata por respeito aí no caso, é o Senhor que nós tratamos, o nosso Pai, nosso superior, encarregado na firma, pessoa que está superior a nós, e nós somos subalternos, nós tratamos Senhor. Aleluia, Deus. Você não chega diante do juiz e fala para ele: aí juiz, você vai julgar minha causa hoje? Não, Senhor, meritíssima excelência, tipo assim, não é que você trata um juiz, meritíssima excelência, ou coisa assim. Por que Deus tem que ser você, o Senhor Jesus? Só porque Ele morreu novo? Ele morreu novo, mas os apóstolos chamavam Ele de Senhor. E eu posso provar na Escritura, eu ainda não citei não, mas vou citar aqui agora. Quando Ele lavou os pés dos discípulos, Ele falou assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aleluia. Ele é mestre e Senhor.
Mestre e Senhor, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Toda glória, toda honra ao nome santo do Senhor Jesus. Então, esse mesmo Pedro que estava nas bandas de Cesareia de Filipe, e que falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que não era Pedro, não confunde aí não, porque muitas das vezes a pessoa vai pensar assim, quando o Senhor Jesus falou: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada sobre Pedro, em cima de Pedro. A igreja foi edificada em Pedro. Se nós tivéssemos sido edificados em Pedro, nós estávamos perdidos, né? O Senhor Jesus falou com ele assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra que você diz que eu sou. Quando ele falou que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra que você falou que eu sou, eu edifico a minha igreja. A igreja é edificada em Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra, o fundamento da igreja, ele é a base. O próprio Pedro falou dele e falou assim: ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Mas graças a Deus, porque aqui tem um povo que não rejeitou o Senhor Jesus, mas abraçou o Senhor Jesus para entrar no céu. Isso aqui é lindo, né? Esse mesmo Pedro, que trouxe certamente, os irmãos viram ele levantar um evento, quando ali em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que no capítulo 2, o Senhor nosso Deus derramou o Espírito Santo ali sobre toda a carne, né? E quando ele derramou o Espírito Santo ali sobre todos que estavam presentes ali, sobre todos que estavam presentes, era na faixa de uns 120 pessoas que ficavam no cenáculo orando a Deus. Mas os irmãos e irmãs, o povo do Senhor, estava ali no cenáculo ali, estava ali em Atos 2, orando a Deus também. Foi quando então, louvado seja Deus, ali o Senhor Jesus aprove naquele dia de Pentecostes. Por que dia de Pentecostes? O que quer dizer dia de Pentecostes? É o dia que foi derramado o Espírito Santo? Sim, também, mas aprove Deus derramar o Espírito Santo nesse dia. O dia de Pentecostes era uma festa que existia todo ano em Jerusalém. A festa de Pentecostes. E como nessa data, que era uma festa de colheita e de agradecimento a Deus, porque Pentecoste, né? Pente é descida, coste é colheita. Então, como nessa época Deus viu que Jerusalém estava cheia de gente, que vieram de toda parte para lhe agradecer a Deus pelo bem que Deus fez por todos. Era uma festa para agradecimento a Deus pelas colheitas, a festa do Pentecoste, que tinha todo ano. Então, foi quando, meus queridos irmãos, aprove Deus por ver tanta gente ali, e para provar o poder dele, que a igreja é dele, ele então derrama o Espírito Santo ali no cenáculo. E foi quando todos falaram em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqueles apóstolos, aqueles irmãos, aquele povo de Deus que estava ali, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E tinha gente de toda parte debaixo do céu. Tinha gente de toda parte debaixo do céu. E ali, quando eles viram aquele barulhão, afluíram todos e correram para lá para ver o que era aquilo. Mas quando chegou ali,
alguém de outra nação se ouvia falar na língua dele a grandeza de Deus. Eles ficaram pasmados. Como é que esse povo está falando a minha língua? Um egípcio, um da Panfilha, um da região de Cirene, um da Frígia, outro, cretense, árabes, via os apóstolos falar na linguagem deles a grandeza de Deus. Eles falaram: não são homens simples. Eu não estou vendo aqui nenhum poliglota ou bilingue, homens que têm grande cultura, ou que estudou em alguma universidade, ou que tem um poder de falar outros idiomas de outros países, e eu estou vendo ele falar na minha língua. O que será isto? Existiu alguém que disse assim: esses homens estão embriagados. Aí levanta Pedro. Na hora que levanta o apóstolo São Pedro, naquela hora alguém deve ter ficado preocupado, porque Pedro, quando levantava, como foi na época que o sumo sacerdote tratou asperamente o Senhor Jesus com truculência, o servo do sumo sacerdote, ele pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro, de repente, mas na hora que ele levanta, naquela hora sim, os irmãos falaram: meu Deus, o que Pedro vai fazer? Não, Pedro estava cheio do poder, porque tinha acabado de receber o batismo com o Espírito Santo junto com os outros. Naquela hora Pedro levanta e diz assim para o povo: irmãos varões, esse povo não está embriagado, sendo esta a terceira hora do dia, como vocês pensam. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Mostrarei sinais no céu e na terra: sangue, fogo, coluna de fumaça. E então eles ficaram ali naquela pregação de Pedro, que foi então a primeira pregação, rendeu quase 3.000 almas para o reino do Senhor. E ali então, aqueles homens que chegaram ali, que eram de outros países, viram aqueles homens falar na língua deles, na língua dos países deles. Porque hoje em dia, irmãos, eu quero dizer o seguinte: eu sempre incentivo a igreja, para a igreja buscar o Espírito Santo, sempre incentivo a igreja a ler a Bíblia, sempre incentivo a igreja a orar, buscar o Senhor em oração. Por que eu incentivo a igreja a fazer isso? Sim, por quê? Porque a igreja tem que viver em oração, irmãos. Foi através da igreja viver em oração é que Deus moveu a mão do Senhor e Deus mandou o anjo dele para libertar Pedro, que estava preso na prisão. É através da oração da igreja. Sempre incentivo a ler a palavra de Deus. Por quê? Porque com a palavra de Deus na vida, o crente afiado, que conhece a palavra, que procura ler a palavra, estudar a palavra, viver a palavra, foi assim que o apóstolo São Pedro reconheceu que o que estava escrito no livro do profeta Joel estava cumprindo. Foi com a palavra que o Estevão enfrentou aqueles homens judeus no Sinédrio e falou com eles ousadamente como falou, até que foi apedrejado. É pela palavra, nós temos que conhecer a palavra. Porque eu incentivo a igreja sempre a buscar o Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Porque não é por poder aquisitivo, poder social, condição financeira. Não é por aí que Deus vai fazer uma obra na vida do homem, não. Mas é através do poder do Senhor Jesus na vida do homem. Não adianta, o homem pode ser um homem de condição financeira, poder aquisitivo, ou ser um homem de alta condição financeira, ou ter o poder que tiver nesse mundo. Mas se ele não aceitar o Senhor Jesus como Salvador, ele não pode falar a língua do céu. Ele fala a língua dos países daqui,
porque para isso existe universidade. Igual pela misericórdia de Deus, estou acabando de fazer o primeiro grau de espanhol. Fiz inglês em 3 institutos, fiz 3 vezes, estudei inglês 3 vezes, pela misericórdia de Deus, né? Mas mesmo assim não falo inglês não, porque é muito difícil, a gente pensa que fala, a gente estuda, que você vai ver, sabe nada, né? É muito pouco, é só o básico mesmo, né? Então, mas uma coisa eu quero dizer, para poder falar em línguas dos países, aqui tem muita gente que fica dizendo, não, lá quando os apóstolos receberam o Espírito Santo lá, eles falaram foi a língua dos homens lá, a língua dos países, claro que foi. Lá foi, porque Deus queria mostrar para os homens, usando uma pessoa simples, que não conhecia a língua deles, Deus queria usar aquela pessoa que era simples, certamente pescador, né? Que trabalhava em serviço normal, que não era uma pessoa de alto poder, né? Para poder falar a língua dele, para poder entender que Deus estava ali. Como é que o Senhor ia provar que ele estava ali? É usando uma pessoa simples na língua daquela pessoa, na língua do país dele, na língua. Tanto é que eles admiraram. Eles falaram, essas pessoas aqui que estão aqui não falam na nossa própria língua as grandezas de Deus. Mas, para falar a língua de Deus, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aí sim, aí Deus te usa nos dons, nas variedades de língua. Tem que ser batizado. Se falar que, não, mas era dos países, né? E Atos dos Apóstolos? Quando Paulo passou pelas regiões mais altas de Enel, chegou a Éfeso, e subindo lá, viu 12 homens. E Paulo perguntou a eles assim, Atos capítulo 19, viu, irmãos? Perguntou para eles, recebeste o Espírito Santo quando creste? Eles falaram, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo falou com eles, qual batismo que vocês foram batizados então? Eles falaram, no batismo de João. O apóstolo falou com eles, João batizou o batismo do arrependimento para que vocês cresçam naquele que haveria de vir, que é o Senhor Jesus. E dizendo isso, pôs a mão sobre eles, e todos receberam o batismo com o Espírito Santo naquela hora, e a palavra no livro de Atos capítulo 19 está falando que eles falavam em língua e profetizavam. Então aí é o poder de Deus, né? Na casa de Cornélio também, Atos 10, Atos 19, tem vários lugares na palavra do Senhor que nos mostra. E o apóstolo São Paulo falou que quem fala em outra língua, ele fala a Deus. E com Deus fala em mistérios. Então isso aí é que está, né? É muito lindo. Que Deus abençoe cada um de nós. Nesta noite, que o Espírito Santo do Deus vivo possa ter falado no coração de cada irmão, de cada irmã. Em nome do Senhor Jesus. E que vocês meditem, vão meditando essa palavra santa do Senhor, vão remoendo, vão alimentando, porque esta é a palavra do Senhor, que eu transmiti aqui da parte de Deus, né? Tudo isso, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, para falar, para usar cada um de nós, né? A palavra de Deus, homens falaram ouvidos pelo Espírito Santo de Deus. Os apóstolos do Senhor foram usadíssimos nas mãos do Senhor. Diz que Deus fazia sinais extraordinários pela mão do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Pedro, aquele homem que tinha aquele ímpeto, né? Aquela intrepidez, mas ficou tão usado por Deus que eles colocavam os enfermos nas praças, para que quando ele passasse, a sombra dele projetasse em uma daquelas pessoas que estavam ali, e eles eram curados. Esse apóstolo São Pedro, passando em Lida, viu um homem chamado Enéas, coxo. Ele só olhou para ele e falou para assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Na minha opinião, eu creio que ele falou, Senhor Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, pega a sua cama e vai embora, anda.
Este mesmo Pedro, que tinha essa intrepidez toda, o Senhor Jesus amou ele, porque era homem de coragem, homem disposto, homem pronto para poder realizar a obra do Senhor. Quando antes era a intrepidez da carne, muitas das vezes, mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, por isso eu estou aconselhando vocês a buscar o Espírito Santo, porque o homem, quando ele é batizado com o Espírito Santo, as coisas mudam na vida dele. Então este Pedro, depois de batizado com o Espírito Santo, ele, o apóstolo São João, já iam subindo a hora nona. A hora nona. Peraí, a hora nona. Ele ia entrando no templo, e eles colocavam um coxo ali para pedir esmola para se entrar. Foi quando aquele homem olhou para Pedro e para João. Quando ele olhou assim, ele pediu que eles dessem uma esmola. Geralmente pensou esse homem que, por eles serem os pastores da igreja, eles poderiam estar com algumas moedas boas no bolso, poderiam dar uma moeda melhor nenhuma. Mas ele, louvado seja Deus, olhou para eles e pediu uma esmola, e ficou esperando receber deles alguma coisa. Mas esse Pedro agora, cheio do poder do Espírito Santo e do dom do Espírito Santo de Deus, ele então disse para o homem: olha para nós, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta e anda. Pegou aquele homem pela mão, os seus pés e até se firmaram. E ele se pôs de pé e entrou com eles no templo, saltando, glorificando e louvando a Deus. É o Pedro, é o mesmo Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, é o mesmo Pedro de tantas intrepidezes, mas é o mesmo Pedro que falou com o Senhor Jesus: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma certa vez o Senhor Jesus estava fazendo um discurso, e naquele discurso que ele estava fazendo, o povo saiu tudo, só ficou ele e os apóstolos. Saiu todo mundo, foi embora. Achou o discurso pesado, achou a palavra muito dura. Depois saiu e foi embora. Aí ele olhou para os 12, os apóstolos, e falou com eles assim: quereis vós também retirar? Aí o Pedro levanta. O Pedro falou com ele: para quem iremos, Senhor? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Está vendo? Era esse homem que Deus tinha prazer nele, amou ele e fez dele um dos líderes da igreja primitiva. Não é? É assim que Deus faz. E Deus está de olho na senhora, e Deus está de olho no senhor, para te abençoar mais ainda do que já é abençoado ou abençoada, para te fazer que você um vaso, instrumento na mão dele, para realizar a obra dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. As palmas de louva e bendição. Glória a Deus, bendição de Deus. Desde já agradeço a presença do irmão, com o Ender, para a sua família. Mãe Jamile, Jamile, irmão Gabriel, Deus abençoe poderosamente. Ela está aqui.